eu confesso que eu gostei da alteração que teve com relação à pena de multa. Por quê? E aí eu gosto de fazer um histórico, né? Eu sou velhinha, né? Então eu gosto de fazer o histórico. Porque quando eu entrei na faculdade, sou velha mesmo, tô falando sério. Quando eu entrei na faculdade, no tempo lá da faculdade, quando eu comecei a estudar direito penal, a pena de multa, que é essa pena que a gente vai falar agora, que é a pena como penalidade principal, isso não é nem do teu tempo não, tá? Descumprimento injustificado da pena de multa levava à prisão. Né? Então, a pena de multa, a partir do artigo 49 do Código Penal, no passado, essa pena de multa, se houvesse um descumprimento injustificado dela, aconteceria como na pena restritiva de direitos. Né? Na pena restritiva de direitos, a gente sabe que o descumprimento injustificado tem a conversão, ou alguns chamam de reconversão. Na pena de multa, acontecia lá a mesma coisa. Em 1996, ó, já estou dando até a pista aí de quando eu estudei isso. Em 1996, houve a alteração no Código Penal, então, que diz respeito a essa pena de multa. Né? Então, em 1996, quando teve essa alteração, a pena de multa ela se transformava em dívida de valor, quando houvesse o descumprimento injustificado. Aí, para variar, a lei veio uma porcaria, e a lei dizia o seguinte: o descumprimento injustificado da pena de multa, transitada em julgado a sentença condenatória, transforma essa pena em uma dívida de valor, aplicando-se-lhe a legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, ele trazia o quê? Bom, a pena de multa, então, ela viraria uma dívida com a Fazenda Pública. E aí o grande problema, peraí, essa pena de multa, ela tem natureza penal ou ela tem natureza fiscal? Então, o ponto era esse. Por quê? Porque se você entendesse que essa pena de multa teria uma natureza fiscal, quem executaria essa pena de multa? A Procuradoria da Fazenda, e isso teria que ir para a vara de execuções fiscais. Mas essa pena de multa, ela era decorrente de um crime. E se é decorrente de um crime, as consequências, inclusive no que diz respeito à extinção dela, são diferentes. Então, a gente tinha um problema muito sério no que diz respeito a essa natureza, né? Então, a gente trazia aqui essa discussão. E o STJ foi, acho que em 2015 ou 2014, um troço desse, editou uma súmula, acho que 521, que disse o seguinte: o legitimado para a execução da pena de multa é a Procuradoria da Fazenda. Aí a gente para e fala assim, beleza, Procuradoria da Fazenda, vou para a vara de Fazenda Pública, essa pena de multa, ela passa a ser tratada todinha como uma dívida de valor, inclusive com relação à morte do indivíduo. Porque isso acarreta numa consequência também. Né? Porque se eu tenho uma pena criminal, a gente sabe que uma das causas de extinção da punibilidade é a morte do agente. Se aquilo dali tem natureza penal e o agente morreu, a pena de multa acabou. Agora, se aquilo dali tem natureza fiscal e o agente morreu, isso vira dívida do espólio. Então muda tudo. Né? A história muda toda. Aí eu lembro que até, salvo engano, chegou a ser cobrada em concurso. Essa súmula assim que saiu, começou a ser cobrada pra caramba em concurso, mas o STF nunca concordou com isso. Até que em 2018, salvo engano, no final de 2018, houve um julgamento, então, no STF com relação a isso. E aí o que o STF entendeu? Não. Essa pena de multa, ela tem natureza penal. E se ela tem natureza penal... Foi na ADI 3150. Formação direta. E aí, ela tendo natureza penal... E eu lembro que eu estava até conversando com a minha orientadora do meu mestrado, porque ela é professora de Direito Administrativo e Constitucional. E aí a gente estava discutindo justamente isso. E ela me perguntou, Cláudia, o que você acha? Eu falei, olha,
Eu acho que tem natureza penal. Porque a pena de multa é uma espécie de pena que está lá no 32 do Código Penal. E eu não posso desvirtuar a natureza dela. Eu posso até promover, sim, uma inscrição endividativa para coagir, se é que isso vai coagir alguém a pagar, mas eu não posso esquecer a origem dela. E aí o STF, nessa ação direta, entendeu que a pena de multa era uma dívida de valor, era uma natureza, ela teria natureza penal. E quem deveria executar é o titular, MP. Né? Então, quando isso aconteceu, na época que isso aconteceu, ficou aquilo. O STJ não cancelava a súmula. Ele não cancelou. Até hoje essa súmula está lá. Até hoje eles não cancelaram a súmula. Porque na época, quando teve a história do tráfico privilegiado, que eu brinco que é o traficante bonzinho, que tinha a súmula do STJ que dizia que o tráfico privilegiado era crime hediondo, quando o STF entendeu que não, o STJ correu e cancelou a súmula. Sim. Né? Só que agora, com essa questão da pena de multa, isso não aconteceu. Sim. O STJ, quando teve julgado do STF com relação à pena de multa, a súmula está lá. E aí, agora, o artigo 51, com o pacote anticrime, passou a trazer uma outra redação e aí acaba colocando uma pá de cal na discussão toda que a gente falou aqui do STJ e do STF. Por que eu gosto de fazer históricos? Né? Eu gosto de fazer históricos porque, como eu sou professora de cursinho também, e eu dou aula para cursos preparatórios e tudo, o concurseiro tem que saber isso. Sim. Né? O concurseiro ele tem que ter um embasamento teórico forte para quando ele for fazer uma prova dissertativa. Aí você fala assim, pô, mas ele vai ter que passar por uma objetiva. Mas depois que você entendeu todo esse histórico e tudo o que aconteceu, você não esquece mais. Você não vai esquecer o que aconteceu. Né? Então você acaba você entende e você não esquece. Eu vou até além. Eu vou até além, porque, curiosamente, em novembro do ano passado, num processo criminal que eu atuo na seção judiciária de Itaperuna, da Vara Federal de Itaperuna, houve uma discussão processual muito acalorada entre o Ministério Público Federal, o juiz federal e a defesa, justamente quanto à questão dessa execução de multa, porque o Ministério Público queria executar com base no entendimento do STF, o juiz dizia que não era com ele, não era na execução, que era, ou seja, uma coisa prática, no dia a dia do exercício, entendeu? E aí porque você realmente fica perdido, porque você vai falar assim, quem vai executar aonde, quem é o competente para fazer isso? Isso aí. Então, o 51, ele passou a trazer a seguinte redação, e aí o Rinaldo está fazendo a pergunta, ele fala assim... Interessante a pergunta do Rinaldo. Interessante a pergunta do Rinaldo. Isso. Então, ele traz o seguinte: transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Rinaldo, para mim agora está muito claro o seguinte: se a execução vai acontecer na vara de execução penal, o legitimado para requerer essa cobrança da pena de multa é o MP. É o MP com atribuição na vara de execução penal. Agora, a gente passa a ter o procedimento da vara de fazenda pública, que deveria ser o da execução fiscal, na vara de execução penal. Para mim, sim, ficou dessa forma. Eu também concordo com a professora, acho que é dessa forma, o Ministério Público legitimado, não tem o que discutir. Agora o Wallace Randolph colocou aqui que para ele era o fisco a procuradoria. Eu acho o seguinte, não sei se a professora concorda, eu acho que o legitimado é o Ministério Público, mas o Ministério Público ele vai ter um prazo de 90 dias para poder fazer essa execução. Se o Ministério Público não fizer essa execução em 90 dias, eu entendo que subsidiariamente a Fazenda ela pode fazer. Concordo. A professora concorda também? Concordo com você. Ou seja, inicialmente o Ministério Público, não respeitando, não fazendo, sendo inerte em 90 dias, essa competência
sendo subsidiária, passaria para a Fazenda Pública executar a multa. Concordo com você, porque senão depois você também acaba gerando uma situação de impunidade. Um nada jurídico, né? Que foi o que Exatamente. aconteceu até nesse processo. Eles ficaram cerca de 3 meses discutindo, o réu querendo honrar, né, dentro da execução, e o processo não andava, porque eles não sabiam quem deveria executar, onde. Então agora eu acho que isso aí acabou essa discussão, Eu acho que é acabou menos um também. problema.